Irmãos, nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós recebemos das suas mãos de estudar por completo cada versículo deste livro de Amós e entendermos toda a palavra de Deus contida, presente nesta escritura sagrada. O livro de Amós é um livro que, de fato, fala muito sobre o castigo de Deus, sobre a ira de Deus sobre o povo. Fala sobre a disciplina do Senhor. E durante estes 9 capítulos, irmãos, até o capítulo 9 e o versículo 10, do capítulo 1 ao capítulo 9, versículo 10, a palavra que o profeta Amós recebeu de Deus foi uma palavra dura contra o povo. Eu estava conversando com um pastor em Teresina e a gente sempre que se encontra, a gente começa a falar sobre as pregações. O que você está pregando na sua igreja? As conversas de pastores geralmente são assim, não é? E ele me disse, olha, eu estou pregando no livro tal. E você? Eu estou pregando no livro de Amós na igreja. E eu falei para ele, pastor, eu estou pensando o seguinte, que a minha igreja vai me detestar no final dessa sequência de pregações em Amós. Por quê, irmão? Porque o livro de Amós é só pancada. O livro de Amós é muito duro. Mas, irmãos, se nós formos atentar, foi exatamente essa a palavra de Deus para eles. Eram estas as palavras que a nação rebelde de Israel precisava ouvir. Era um julgamento de Deus. E nós, certamente guiados pela mão do Senhor, também precisamos ouvir essa palavra. E Deus nos dirigiu ao longo deste livro para sermos educados por Ele, ouvindo e aplicando em nossas vidas tudo o que o povo de Israel recebeu e ouviu do profeta Amós. Vamos então para Amós capítulo 9, versículos 11 ao 15. Diz a palavra de Deus. Amós capítulo 9, versículos 11 ao 15. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que se lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra. E dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Amém. Podem sentar. Senhor, aplica a tua palavra, Senhor, ao nosso coração nesta manhã. E nos ensina, Senhor, por meio destas palavras tão amáveis, tão doces aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o último texto que nós lemos do profeta Amós, o último versículo do profeta Amós, o capítulo 9, verso 10, diz assim: Deus diz para os pecadores, para a nação de Israel:
todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Esta sessão de Amós, ela termina com a maldição de Deus apontada contra Israel. Perceba, irmãos, que ao longo de todo este livro, Amós confrontou a nação de Israel contra os seus muitos pecados. A nação foi confrontada contra o desprezo que ela tinha contra os mais pobres da terra. De uma maneira em que os ricos, eles pisavam, na linguagem que Amós escreveu, eles pisavam nos pobres. A Bíblia diz que eles compravam, subornavam as autoridades da justiça de Israel, os juízes de Israel, para que as sentenças forem ao seu favor e não a favor de quem realmente tinha o direito, de quem realmente estava numa posição da verdade. Amós, ele confronta a nação de Israel contra a idolatria que estava reinando na nação de Israel naquele tempo. Então, o culto a Baal estava sendo revivido pelos israelitas que conheciam a Deus. Baal estava sendo adorado ali. Eles haviam construído muitos templos em várias cidades da nação de Israel, do Reino do Norte. Betel era o local principal da adoração. Era a cidade onde o próprio rei ele ia adorar. E no templo de Betel havia um bezerro de ouro que eles cultuavam como se fosse o Deus que lhes tirou da terra do Egito e o Deus que lhes sustentava com todo o seu poder e a sua autoridade. Então a nação de Israel estava completamente corrompida. O povo havia apostatado da fé, havia abandonado os caminhos do Senhor. E Amós levantou-se contra essa rebeldia. Amós também levanta uma palavra contra as mulheres ricas da terra de Samaria, a capital do reino de Israel. E Amós compara essas mulheres com as belíssimas vacas de Bazã, a região onde o gado pastava e de fato engordava e se tornava um gado leiteiro e um gado com muita carne, com muito vigor, muito bonito. E Amós comparou as mulheres ricas de Israel com estas vacas de Bazã. E disse que as mulheres estavam preocupadas apenas em suas casas, com suas roupas, com suas vestimentas, com seus enfeites, e massacravam os pobres também. Então perceba que o quadro que nós aprendemos ao longo deste livro de Amós é um quadro de um povo corrompido por completo dos caminhos do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso. E o que mais impressiona, irmãos, é que o Senhor, durante todo o tempo, estende a sua mão para punir Israel. Então o profeta começa a anunciar o que virá sobre esta nação, que ele chama de nação pecadora. Então o profeta começa a mostrar o juízo de Deus que vai assolar por completo a nação. E ele diz, Deus enviará terremotos sobre a nação de Israel. Não ficará pedra sobre pedra, os muros ruirão. Deus começa a dizer então, as plantações serão devastadas. Eu enviarei um clima terrível sobre Israel, de modo que não haverá plantação que resista. Enviarei gafanhotos, enviarei a peste, a doença, a espada contra vocês. De modo, irmãos, que o quadro era terrível. Aquela nação pecadora estava pronta para receber o castigo de Deus, a mão de Deus sobre eles. Não escaparão, diz o Senhor. Não escaparão de modo algum. Não há fuga, não há como se esconder de mim. Deus diz no final do capítulo 9, antes de entrarmos nesta sessão que estudaremos hoje.
Então o Senhor começa a mostrar o que fará com Israel. Deus começa a dizer que a nação em si, o rei, com todos os súditos de Israel, serão levados em cativeiro para uma terra estranha. Ele está se referindo ao cativeiro que acontecerá mais tarde na Assíria, onde aquela nação virá, invadirá Israel e levará cativo as pessoas, aqueles que escaparem com vida. Deus também diz que enviará a morte sobre eles, a espada do inimigo, muitos morrerão. Então, Deus julgará as pessoas, e Deus punirá as pessoas com o cativeiro, com a morte, com as plantações em decadência, nada produzirá. A terra fechará a sua madre, diz o profeta Amós, ela não produzirá, nada vai nascer em Israel, e aquilo que sobrar, os gafanhotos irão destruir. E Deus ainda julga o povo através da grande calamidade que acontecerá no planeta, especificamente na nação de Israel, com terremotos, com enchentes e coisas terríveis que acontecerão. Diante disso tudo, irmãos, o quadro para aquela nação pecadora é terrível. Deus, em todo o livro, se resumíssemos todo o livro de Amós até aqui, Deus está dizendo: vocês são uma nação rebelde e por causa disso eu os punirei assim, dessa forma. É isso que o livro ensina até aqui. É isso que o profeta Amós nos ensina. Se nós olharmos para este livro e olharmos para a nossa vida, temos que compreender que mesmo sendo o povo de Deus, mesmo sendo nós crentes em Cristo Jesus, ainda assim, se não estivermos fiéis no seu caminho, se não estivermos em obediência à sua palavra, à sua lei, Deus nos punirá. Esta é a verdade que o profeta ensina. A nação se orgulhava de ser a nação eleita, o povo eleito, o povo de Deus. Deus não fará isso conosco, mas Deus está dizendo que fará sim, que punirá sim o povo, que ninguém escapará daqueles que ele chama a nação pecadora. Mas, irmãos, existe também uma coisa impressionante no livro de Amós, que nós não podemos esquecer. Existe uma aliança que foi feita entre Deus e o seu povo. Existe um pacto inquebrável da parte de Deus entre Ele e aqueles que Ele escolheu desde o princípio para a salvação. Obviamente que entender que Deus escolheu a nação de Israel no sentido de que tenha escolhido cada indivíduo ali para a salvação é um grande erro, não é bíblico. Esaú é irmão de Jacó. Ambos são da família de Abraão. Na verdade, Esaú é irmão de Isaque, filhos de Jacó. Ambos filhos de Abraão. Mas a Bíblia diz: escolhi, irmãos, me perdoem, Esaú é irmão de Jacó. Ele diz: escolhi Jacó, mas odiei Esaú. Então nós podemos ver que há uma separação. Nem todo que é de Israel, de fato, é salvo. Nem toda a nação, por carregar o nome de Israel, ou por ter o seu sangue, o sangue de um israelita, de fato é um povo que está certo que vai para o céu. Não é assim que funciona. Lembrem-se que nós aprendemos que o Senhor mesmo nos diz na sua palavra que nem todo de Israel é de fato israelita. Mas aqueles que têm a fé de Abraão são israelitas. Aqueles que creem. E dentro daquela nação de Israel, daquele povo rebelde, dentro da nação pecadora como um todo, de uma maneira geral, a nação era a nação pecadora,
Mas dentro daquele povo todo havia um remanescente. Havia um povo que estava separado desde o princípio por Deus. Havia um povo que não estava entregue à idolatria. Havia um povo que ainda amava o Senhor de todo o seu coração. E ainda, antes de chegarmos no nosso texto, no versículo 8, o Senhor diz assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Havia um remanescente. Dentro dos muitos pecadores, havia aquele povo que ainda amava a Deus, que ainda servia ao Senhor com o seu coração, que não se conformava com o estado do reino, com o culto pagão, que possivelmente chorava porque Deus estava sendo ali menosprezado, trocado pelos ídolos, que o culto a Deus estava sendo trocado pelo culto a Baal. Esses homens e mulheres fiéis que haviam em Israel foram para o cativeiro, mas nunca, de modo nenhum, perderam a sua fé no Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que o nosso texto começa dizendo: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Sabe, irmãos, o primeiro ponto deste sermão nos mostra que Deus vai restaurar a nação a partir dos remanescentes, a partir daquele reino, a partir daqueles homens que eram fiéis no reino de Israel, os pouquíssimos que amavam a Deus e que de fato tinham compromisso com Deus. Deus fez uma promessa, irmãos, um pacto com Davi, e disse que o reino dele seria um reino perpétuo, que nunca teria fim. Mas o reino de Davi, por causa do pecado, estava estraçalhado. Aquele reino que era um reino só, que abrigava as 12 tribos de Israel, agora estava dividido no meio. Havia o reino do norte e o reino do sul embaixo. Havia 2 tribos no reino do sul e 10 tribos no reino do norte. O reino do sul adorava em Jerusalém, no templo do Senhor. O reino do norte adorava em Betel, em Dan e em outras cidades. De fato que aquele reino de Davi, o reino da promessa, o reino cujo Deus colocou a sua palavra, estava esmigalhado. A linguagem que o Senhor trata aqui é chamando o reino de Chopana. A visão que nós temos de reino, de rei, é de um palácio. É o rei no seu palácio real. Mas a Bíblia diz que nesse momento da história, nesse aqui dos dias de Amós, o reino era comparado a uma casa de palha, a uma chopana. Mas Deus diz, naquele dia, levantarei o tabernáculo. Tabernáculo é exatamente o termo utilizado para cabana. A festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Lembra o caminho do povo de Deus no deserto, quando eles não tinham casa nem templo, então eles adoravam nas tendas. E Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo feito de pele, de tendas. Então a palavra tabernáculo é casa de palha, chopana, tenda, coisinha pouca, pequena, de pouco valor, comparado aos palácios reais. Mas a promessa de Deus é, naquele dia, eu, o Senhor, restaurarei o tabernáculo caído.
que está caído agora. Veja como estava a nação de Israel, irmãos. A nação de Israel, embora dividida, ainda assim fazia parte, quer queira, quer não, da família de Deus. Estava caída, em pecados, na maior depravação. E Deus promete que o reino será reerguido. Às vezes nós olhamos para esse texto e pensamos assim: rapaz, Deus está se contradizendo então? Porque Ele disse que iria destruir tudo isso. Ele disse que ia acabar com o reino pecador. De fato, irmãos, de fato, as pessoas que eram infiéis, que perseguiram os fiéis, os idólatras, aqueles que perseguiram os pobres, que não tinham de fato o coração em Deus, eram o reino pecador que o profeta se refere. Sobre eles certamente veio a mão de Deus e pesou sobre suas cabeças. Mas o remanescente é aquele ao qual a promessa aqui está dirigida. Nós temos duas grandes promessas aqui, irmãos. Nós temos a promessa da restauração do reino. Deus diz: será como foi nos dias da antiguidade. Que dias são esses? Cujo profeta está dizendo que aquele reino, aquele tabernáculo que agora está caído, ele voltará a ser como foi antes, nos dias antigos. É uma visão do reino de Davi, o reino que dominou, reino fiel. E ainda há uma outra promessa. O versículo 13 ao 15 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. A segunda promessa que nós temos, irmãos, é da fartura em Israel. Deus, aquele mesmo Deus que fez a terra secar, que disse que a terra não produziria mais, cujo profeta, quando viu a imagem de uma terra estéril, seca, sem comida, sem uma folha verde, chorou e lamentou e disse: Senhor Deus, não faça assim. Esse mesmo Deus diz que aquele povo remanescente ao qual Ele restaurará e soerguirá e levantará aquele povo e tornará aquele povo grande como nos dias de Davi. Ele está dizendo: quando eu fizer isso, tornar vocês uma nação grande novamente, a terra de vocês produzirá em grande abundância. Eu, Senhor, farei isso. Irmãos, a situação aqui é uma situação que parece espetacular. Parece não, que é espetacular. O que Deus está prometendo é que enquanto os homens ainda estiverem colhendo os frutos, tirando as suas frutas, as uvas e tudo mais, já aparecerão pessoas com as sementes plantando. Ou seja, o profeta diz que a terra vai produzir ano após ano sem parar. Quando chegar o momento de plantar, não tem nada para colher. É assim a nossa realidade. Mas a promessa é que a fartura será tão abundante que durante todo o ano a terra vai produzir. E quando os plantadores chegarem para ceifar a terra, para plantar a terra, ainda estarão alguns tirando os frutos do ano passado. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Veja, ainda haverá tanta uva, ainda haverá tanta abundância nos arraiais de Israel, que quando as pessoas estiverem plantando novas uvas, os homens ainda estarão pisando as uvas do ano passado, ainda não acabaram. Irmãos, essa é uma linguagem de muita abundância que Deus trará sobre a nação. E ele diz assim: os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Sabe que linguagem é essa, irmãos? O profeta está dizendo o seguinte: haverá tanta fartura na terra de Israel, no reino restaurado de Davi, em que os montes, haverá como se fosse um rio descendo dos montes de vinho. Haverá tanta uva, tanta fartura, que os montes se derreterão. Veja a linguagem. Os montes destilarão mosto. Ele está falando da produção de vinho. Haverá tantas uvas que o pico dos outeiros, das montanhas, eles escorrerá o vinho de tão abundante que será. Imagine uma nação que ouviu toda a calamidade até aqui. Ouve a promessa de Deus. Os fiéis, então, ouvindo a palavra de Amós e dizendo: Deus é o Deus do pacto fiel. Ele não nos abandonou. Os fiéis poderão dizer isso, irmãos. Nossa terra será restaurada. O reino será novamente uma realidade. A terra produzirá em abundância como nunca antes produziu. E a linguagem aqui, irmãos, é de muita coisa. A linguagem aqui é de hipérbole, é de coisas grandes demais para que sejam reais. E ele diz: mudarei a sorte do meu povo de Israel. Como estava vivendo Israel até então? Como estava a realidade de Israel? Longe de Deus, cultuando ídolos, na idolatria desenfreada. Mas Deus diz: eu mudarei os seus caminhos. Eu mudarei a sorte do meu povo. Um povo que está rebelde e que agora enfrenta as calamidades, terá a sua sorte mudada. A mão de Deus julgando Israel através da Assíria, daquele exército inimigo, daquela nação impiedosa. A mão de Deus pesando, irmão, sobre o povo, trazendo calamidades, destruindo as suas cidades por completo. Mas Deus diz que vai mudar a sorte desse povo. Deus diz: reedificarão as suas cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eles dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. A promessa é de restauração. Pela primeira vez em todo o livro, Deus tem palavras boas para Israel, mas para o Israel fiel a Deus, para o Israel remanescente, para aquele povo que não se corrompeu com os seus compatriotas, para aquele povo que mesmo diante da grande maioria que seguiu o caminho do pecado, aquele povo se manteve firme e em pé, e essas promessas são para eles. Irmãos, Deus não muda nas suas promessas, irmãos. Deus não muda o pacto que Ele fez. Ele fez uma aliança, irmãos. Uma aliança não se quebra. Um Deus verdadeiro não mente. Um Deus verdadeiro não anula a sua própria palavra. E Ele fez um pacto. E o pacto reza que o povo dele será guardado para sempre nas suas mãos.
que o seu povo, que ele conhece perfeitamente, receberá os galardões que ele tem preparado. Ninguém pode anular essa verdade de Deus. O povo rebelde, a nação pecadora, cairia sim, mas o remanescente fiel ainda receberia a bênção prometida por Deus. A promessa é de uma terra abundante, a promessa é de grande fartura, de cidades reconstruídas, é do reino novamente restaurado. Quando tudo isso acontecerá? É interessante que nesses dois pontos que nós lemos, a restauração do reino e a restauração da terra, Deus diz, introduzindo cada parte naquele dia. Olhem para o versículo 11. O versículo começa dizendo: naquele dia restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O verso 13 então diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que semeia, ao que ceifa. Portanto, irmãos, a promessa é naquele dia. Que dia é esse? Quando serão essas ricas promessas? Obviamente, irmãos, que o Senhor nos ensina ao longo da história e vai nos mostrando no decorrer da história o cumprimento da sua palavra. Quando Deus prometeu uma terra para Abraão, uma terra que emana leite e mel, Ele estava falando da terra prometida, da terra de Canaã, mas não apenas da terra de Canaã. A terra de Canaã, na verdade, irmãos, era apenas um tipo, uma figura da verdadeira terra que Deus estava prometendo a Abraão. A verdadeira pátria celestial. Canaã apenas representava, de modo ainda que, mais ou menos, a terra que Deus daria a Abraão, a sua descendência para sempre. Uma terra que emana leite e mel. Canaã era apenas uma figura. E de fato, irmãos, o reino de Davi com Cristo, esse reino parcialmente foi restaurado. E antes mesmo de Cristo, quando o cativeiro foi findado e o povo voltou com Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam caídos, Deus estava ali cumprindo a sua palavra parcialmente. Então toda a restauração de Israel era apenas uma figura do grande reino de Davi, do grande rei, descendente de Davi, Jesus Cristo. Irmãos, ninguém espere uma pátria aqui. Obviamente que quando Israel ouviu essas palavras, eles pensaram no reino físico sendo reconstruído. Eles pensaram novamente nas Nações Unidas, juntas de novo, na grande nação que foi Israel no passado. Mas obviamente que as promessas apontam para muito mais do que isso. As promessas apontam, irmãos, para a nossa pátria celestial, cujo Cristo é o nosso Rei, da raiz de Davi. De fato, irmãos, a restauração de Israel física é apenas também simbólica. É apenas um tipo do reino que está preparado pelo Senhor. É apenas uma figura pobre daquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem nele. Não esqueçamos, irmãos, essas verdades. Deus é fiel. O Senhor não muda o seu pacto, Ele não anula a sua promessa. Aqueles que são fiéis receberão a promessa de Deus. Em meio à igreja, como Jesus diz, em meio à igreja que está cheia de lobos, junto com as ovelhas, apenas as ovelhas estão nas suas mãos. Os lobos não. Os lobos cairão. Numa igreja onde há falsos profetas, lobos com peles de ovelhas, os lobos serão destruídos, irmãos. Mas a igreja verdadeira, purificada, numa ilustração perfeita do trigo e do joio, aonde
o Senhor mostra uma plantação magnífica. E naquela plantação havia trigo em abundância, mas também havia muito joio crescendo. E o joio, ele é muito parecido com o trigo. E os apóstolos disseram: Senhor, queres que a gente saia daqui e arranque o joio para que o trigo cresça sozinho? E o Senhor disse: não, deixai crescer os dois juntos. Naquele dia eu virei e arrancarei o joio e queimarei, e o trigo eu recolherei e lançarei nos depósitos, nos celeiros. Obviamente, irmãos, que a igreja, assim como a nação de Israel naquele dia, há muitos que de fato não são do povo de Deus, que de fato não são a nação eleita do Senhor, e ninguém sabe quem são. A igreja é grande, a igreja é enorme, a igreja no século 21 é numerosíssima, em números apenas. A cada dia as estatísticas aumentam. Eu estava vendo um programa ontem e um pastor disse: esse ano a nossa igreja cresceu 0,5%. É muita coisa, pensando no tamanho que a igreja já é. É um número enorme. E ele disse assim: e nós estamos com a meta de abrir 180 igrejas este ano, só num lugar, só num país. 180 igrejas. E aí nós pensamos assim: como a igreja tem crescido. Irmãos, no meio da igreja, que tem crescido de fato, existem muitos lobos vorazes, com a pele de ovelha, disfarçados de ovelha, muitos bodes junto com as ovelhas, mas só Deus os conhece de fato. Só Deus pode apontar o seu dedo e dizer: ovelhas e bodes. Só Deus pode separá-los de fato. Nenhum pastor pode, nenhum irmão de qualquer igreja pode fazer isso, mas só o Senhor. Só Ele salva e só Ele condena. Mas o fato é que há uma realidade, há uma mistura grande. Mas Deus conhece. E assim como há um remanescente em Israel, há um remanescente na igreja. A igreja verdadeira é o remanescente, irmãos, de Deus nesse mundo hoje. Fiquem firmes, irmãos. Não deixem que nada desanime o vosso coração. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Estejam sempre dispostos, com o coração disposto a servir na obra de Cristo. Nunca troque a obra de Deus por qualquer coisa. Nunca abandonem a Deus. Nunca abandonem, irmãos, a palavra do nosso Deus. Nunca deixem de lado este livro. Aqui estão as promessas. Aqui está a ratificação do pacto de Deus para conosco. Aqui está, irmãos, a nossa esperança. Aqui está a palavra do nosso Deus para nós, os que creem. Portanto, mantenha-se fiel. Em meio a este mundo tão convidativo de pecado. Em meio, irmãos, às facilidades para ganhar a vida. De maneira desonesta, de maneira incorreta, de maneira pecaminosa. Resista, igreja. Sejam firmes. Sejam como aquele remanescente lá de Israel, que embora cativo, ouviu as promessas: vocês serão restaurados. Eu não abandonei vocês. Vocês voltarão, o reino será reerguido, a terra produzirá em abundância. As promessas são para nós, irmãos. Não desanime com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Sejam firmes e abundantes. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno,
Obrigado, Senhor. Tu nos deu a graça, Deus Todo-Poderoso, de ouvirmos as tuas promessas que estão apontadas para o teu povo, dirigidas à nação eleita, Senhor. Eu te agradeço, amado Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não esquece de nenhum de nós. O Senhor não anula o seu pacto. Ainda que venhamos a nos desviar, Senhor, o Senhor nos trará de volta ao teu caminho, porque tu és um Deus bom, misericordioso, que cuida do teu povo. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós aprendemos muito estudando o profeta Amós e a palavra que o Senhor deu a este profeta. Que nunca venhamos a esquecer, Senhor, esta palavra, este livro, e que o Senhor continue a falar por meio dele aos nossos corações. Cuida do teu povo, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Aumenta, Pai, a nossa perseverança. Dá-nos, Senhor, a certeza crescente no coração. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas falhas, nossos desvios. Cuida, Senhor, de cada alma esta noite, esta manhã que aqui está, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nós somos o teu povo, recebemos as tuas promessas e aguardamos, Pai, por este dia, aquele dia, em nome de Jesus. Amém.